Aconteceu mais um SmackDown Live, tivemos um novo campeão americano. Isso e muito mais nesse podcast. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de seguir a WWE em geral no Twitter, não se esqueça de acessar o site da www.engeral.com, não se esqueça de curtir a página do Facebook e nem de entrar no grupo. Também não se esqueça de me seguir no Facebook. E caso você queira doar alguma quantia em dinheiro para o canal, acesse o Apoia-se da WWE em geral e faça sua contribuição. Todos os links estão na descrição. Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zelzo trazendo pra vocês mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um podcast para falarmos sobre um show da WWE. Se você não conhece o podcast, seja muito bem-vindo. O podcast é uma espécie de vídeo no qual eu falo sobre os shows que ocorrem na WWE, seja ele o Raw, SmackDown ou NXT, nesse caso aqui é o Raw. Eu falo o que aconteceu, os combates, os resultados, dou minha opinião, possibilidades, você vai assistindo, você vai entender. Eu vou colocando imagens do show, não posso colocar vídeos porque senão dá problemas com direitos autorais. É isso, então vamos nessa, né? Bom, o SmackDown se inicia mostrando então um vídeo do qual mais cedo o Jinder Mahal tinha chegado lá no SmackDown e ele tava tirando fotos com o título mundial, né? E aí o Shane intromete ali e fala que pra ele tirar essas fotos, primeiro ele tem que ser campeão, né? Ele não foi campeão ainda, ele roubou o título. E aí no Jinder Mahal falou que ainda ele não foi campeão, mas ele será no Backlash, né? E aí então o Shane O'Mac vai e diz então que antes ele vai ter que provar que realmente ele tá com todo esse hype, lutando contra o Sami Zayn nesse mesmo SmackDown. E depois então Shane vai em direção ao ringue abrindo o SmackDown. Ele então fala para o público dar boas-vindas ao novo membro do SmackDown, Chris Jericho. Chris Jericho que conquistou o título americano no Payback contra Kevin Owens. Eu já fiz análise geral desse show, se você não viu vai lá ver. E bom, ele então é recebido pelo público ovacionado com o título americano. E aí ele fala então que tá muito feliz de estar no SmackDown. O SmackDown, cara, né? Fala aquelas frases dele, né? Aqueles bordões que ele tem diversos bordões. E enfim, aí então, enquanto ele falava, ele é interrompido por AJ Styles, o cara que é desafiante número 1 ao título americano lá no Backlash, né? Próximo pay-per-view da WWE, independente de o campeão ser o Kevin Owens ou ser o Chris Jericho, né? E ele fala então, né, que seja muito bem-vindo meu ex-melhor amigo, né? Ex-grande amigo Chris Jericho, eles que tiveram já uma camisa, eles que já foram parceiros no passado, lutaram e muita coisa mudou desde a última vez que eles se enfrentaram. E aí ele falou então pro Chris Jericho que aquilo não era o show do Chris Jericho, aquilo era a casa do AJ Styles. Mas todos eles então são interrompidos por Kevin Owens. E vai lá o Kevin Owens então falar pro Chris Jericho que o Chris Jericho vai ver só, que aquilo no Payback não foi nada, que inclusive se o Chris Jericho tem ainda mais lembranças do Festival da Amizade, aquela noite ele ficaria mais horrorizado ainda. Falou então pro AJ Styles calar a boca, que ele não tem nada que tá ali. E isso enjeitou o AJ Styles que tava saindo do ringue, né? E aí enquanto isso o Kevin Owens tava falando mal do Shane, só que o AJ Styles não queria nem saber. Ele foi pra cima do Kevin Owens e os dois saíram pra porrada lá na rampa. Ficaram brigando. Aí foi lá os juízes separar, os seguranças, até o Shane teve que ir lá mandar separar então, que a briga dos dois ficou feia. E fim de segmento. Bom, em seguida então o combate de Jinder Mahal versus Sami Zayn, né? Um combate dos dois. E o Jinder Mahal foi inclusive acompanhado lá pelos Body Boys, né? Os indianos que estão acompanhando ele definitivamente agora, né? Vão ser o jararaca e ratinho dele. Bom, o combate rolou. Um combate do qual o Jinder Mahal apresentou um pouco ali do que é o moveset dele. Não é tão extenso, mas é alguma coisa. A gente precisa ver mais ainda. Golpes bastante violentos, principalmente aquela cotovelada que ele deu lá no Finn Balor, que machucou o Finn Balor e acertou, mano, o Sami Zayn ali forte pra caramba também. Eu achei que tinha acontecido o mesmo problema, né? Ele tá muito forte e às vezes eu acho que ele esquece disso, né? Porque ele antes era meio magro, né? De qualquer maneira, o Sami Zayn então começou a dominar o combate, tá prestes ali a quem sabe vencer, mas ele é atrapalhado duas vezes pelos amiguinhos do Mahal ali, né? Os Bollywood Boys. Com isso, o Jinder Mahal aproveita, faz o golpe finalizador e vence a luta, né? Não teve Randy Orton nesse SmackDown, ele apareceu no Payback, acabou perdendo graças aos ataques lá do Jinder Mahal. E bom, depois não apareceu mais, né?
vamos ver na semana que vem, mas de qualquer maneira já tá confirmado pro Backlash o combate do Jinder Mahal contra o Randy Orton. Alguns achavam que iria cancelar, ia ser algum SmackDown, alguém ia mais entrar nessa, mas não, tá confirmado individualmente. Eu acho meio difícil agora ser cancelado. E pelo jeito o push pro Mahal vai ser um negócio sério mesmo, não foi um negócio de tipo, vamos colocar um jobber pra ser squashado. Não, realmente vão levar a sério porque envolveram ele já roubando o título, envolveram ele lá, tendo a moral de atacar no próprio pay-per-view Randy Orton, e agora bateu o Sami Zayn, que apesar que o Sami Zayn perde pra caramba, mas mesmo assim estão mostrando que vão levar pra frente essa gimmick dele, né? Eu não acho que esse campeão mundial, sigo com o meu palpite, o Randy Orton deve reter, mas é alguma coisa, o cara já chegar como Rio assim, ganhando o title shot ali, ainda mais pelo título mundial no SmackDown, já é meio que o combustível suficiente pra ver pra meio que surgir assim um Rio anti-americano, um Rio estrangeiro na WWE de forma bastante credível, né? Mesmo que ele perca pro Randy Orton, que eu acho que vai, mesmo assim já é o ponto inicial ideal pro Jinder Mahal, e eu espero que eles dêem sequência, né? Eu vejo potencial nisso. Em seguida estava lá caminhando no backstage a Becky Lynch pra falar então com o time das recalcadas, né? A Natália, a Carmela, a Tamina e o James, né? Bom, e a Becky Lynch lá foi perguntar o que elas queriam. Elas falaram então pra Becky Lynch que a Becky Lynch não podia confiar na Charlotte, que a Charlotte já enganou ela diversas vezes e parece que ela não se toca, que ela foi a primeira escolhida do SmackDown e ela que deveria estar disputando o título, não a Charlotte, e falou pra ela pensar então em se unir a elas. E a Becky Lynch ficou de pensar nisso, né? Bom, mas então, seguindo o show, né? Foi mostrado lá um vídeo do Nakamura, que o Nakamura tá confirmado no Backlash, e aí o Ziggler então tá assistindo esse vídeo e começa a comentar lá com o pessoal lá do backstage, falar que olha só, esse cara nem tá aqui hoje, todo mundo ficou vacinando esse cara não é nada demais e tal, e tudo por culpa de quem? Culpa do Daniel Bryan, culpa do Shane, e o Shane tava bem atrás dele e o Dolph Ziggler não tinha percebido, né? E aí então o Shane vai e cutuca ele e fala, né? Bom, se você tá tão confiante assim, tá perguntando quem que é esse cara, eu acho que você tá meio esquecido que nas semanas anteriores você andou interrompendo ele e ele já te falou que ele é o Nakamura, né? Então, se fosse você, eu tomaria cuidado. Aí o Ziggler vai e fala então que ele vai demonstrar ali o que ele vai fazer com o Nakamura e vai um exemplo então em cima do Sin Cara, né? Ele teria um combate com o Sin Cara nesse SmackDown. Bom, mas no ringue estava então lá o English, né? E ele começou a cantar. Ele queria cantar, tava cantando, todo desafinado, e aí interrompido então por Ty Dillinger, né? Ty Dillinger vai em direção ao ringue e teria um combate novamente com o English. E os dois vão pra luta, o English até consegue fazer alguma coisinha ali dessa vez, porque ele atacou ali pelas costas do Ty Dillinger, só que o Ty Dillinger depois engata a terceira marcha e vai dar uma surra ali. E ele fez o golpe finalizador, que foi de um jeito aparentemente diferente do que ele faz. Não foi mais aquele espécie de attitude adjustment no joelho, né? Que inclusive a AJ Styles faz como um dos golpes dele, né? Não foi, ele utilizou meio que diferente, eu não sei se foi um bot, mas parecia mais um GTS, só que não foi um GTS. Ele colocou nos ombros, arremessou e o English ele cai primeiro com as pernas no ringue e depois bate a cabeça no joelho. Então parece um pouco até o GTS. Eu acho que talvez possa ter mudado, porque o antigo de fato era um pouco perigoso, né? Desde quando a AJ Styles aplicava, eu já achava perigoso demais. Você simplesmente dá uma joga o adversário com a nuca dele no seu joelho. Cara, é muito perigoso. O pescoço do cara pode rodar ali, né? Eu até estranhei deve ter mantido esse golpe por mais tempo, né? É da hora, mas não sei se todo mundo aplica de um jeito ideal, e se der ruim, deu ruim de vez, encerra carreiras, né? De qualquer maneira, mais uma vitória do Ty, né? Em cima ali do English, em cima de um jobber, e ainda ele sai sem rivalidades, então não tem muito o que se comentar sobre ele. Mas o English lá no backstage, né? Tava chorando, e o Chris Jericho, que tava caminhando ali no backstage com a lista dele, viu o English, né? Chorando, né? Ele tava tendo uma entrevista e viu o English chorando, e aí ele falou então que isso era uma vergonha, que o SmackDown não se chora e que esse chorão tinha entrado pra lista. E colocou a repórter que tava conversando com ele na lista também, né? Bom, e falando em reportagem, a Charlotte também tava sendo entrevistada sobre os ataques que ela sofreu na semana passada. Ela falou então, né, sobre esses ataques serem inveja, todo mundo percebeu que a Charlotte é melhor, então as pessoas meio armar um complô ali pra dar boas-vindas, entre aspas, pra ela. E bom, aí então ela é interrompida pelas recalcadas, né? Ela é cercada ali pela Carmela, Natália, Tamina, as três ali
estavam em volta dela, ela começou a atacar as três, mas as três ali em maior número começaram a bater na Charlotte, levaram a melhor, e aí tacaram ela lá pra grade e tal, e a Charlotte ficou caída, e elas falaram então que a Charlotte não sabe com quem ela mexeu. Bom, e havia então um combate marcado envolvendo essas divas, né? A Carmella e a Natalya enfrentariam então a Naomi e a Charlotte, só que como a Charlotte tinha sido atacada, ela não apareceu, e a Naomi então teve que lutar sozinha, só que a Naomi tava conseguindo dominar mesmo sozinha, tava dando uma surra na Carmelinha, depois entrou a Natalya, deu uma equilibrada nas coisas, mas a Naomi ainda tava dominando, né? Tava conseguindo se dar bem nessa range cap. Até que depois, em determinado momento da luta, a Charlotte aparece, né? Ela aparece pra ajudar a Naomi e pra ir pro combate, então. E aí faz o tag com ela, vai pra cima de todo mundo, bate em todo mundo e tal. E depois faz o tag com a Naomi. Eu sei que no momento da luta, então, o James tenta atrapalhar ali a Naomi se distrai, a Carmella faz roll-up e consegue vencer o combate, né? E aí então a Naomi vai pra cima da Carmella depois da luta, só que aí todas ali se unem pra bater nela, batem na Charlotte também, até que vem então Becky Lynch vai em direção ao ringue e não se sabia ainda de que lado ela tava, né? Se ela ia apoiar mesmo a Secar Caras ou se ela ia apoiar a Charlotte e a Naomi, né? E aí ela fingiu meio que ia apoiar a Secar Caras, cumprimentando todas ali, o público vaiando, só que aí, óbvio, depois ela fingiu que ia dar um abraço no James. Quando o James foi pra dar um abraço, ela jogou o James em cima de todas elas, as outras ali, e aí virou uma pancadaria, só que a Becky Lynch apanhou também mesmo assim, só que confirmou que ela está do lado do bem, está do lado das babyface, né? E foi isso, né? Bom, eu acho que isso vai resultar então num combate triplo de tags, né? Natalya, Carmella, Tamina contra Becky Lynch, Charlotte e Naomi. Eu acho que vai dar nisso. Acho que podem fazer isso inclusive num pay-per-view, né? Porque a rivalidade ali tá sendo das três contra as outras três, então não dá pra você fazer um combate por título agora. O título virou irrelevante nesse momento. Esse momento que tá valendo mesmo é o combate ali entre essas rivalidades aí das Heels contra as babyfaces, né? Então vamos ver onde isso vai dar. É algo diferente, um jeito novo, né? Inclusive envolvendo todas as divas do SmackDown, né? Eles fizeram a mesma coisa que o Raw. O Raw envolveu as 8, nesse aqui envolveram as 6, né? Legal, vamos ver pra onde isso se caminha. Mas seguindo o show, então, nós tivemos também o combate do Sin Cara contra o Ziggler. Eu gostei do Sin Cara aparecendo de novo, como eu falei pra vocês lá no check-up. Eu falei, olha, se for pro Sin Cara voltar a aparecer, mesmo que seja pra perder, beleza, foi uma troca boa. Agora, se for pra ele ficar sumido, então não tem por que ter trocado. E de fato, como começou a aparecer, eu acho isso legal. Mesmo que seja pra perder, ainda assim tá aparecendo. Eu acho ele útil, embora ele cometa alguns bots, a galera sempre vai pegar no pé dele, disso não adianta. Eu acho que ele é um cara que, por ser mascarado, já tem um pouco de carisma ali com o público, né? Pelo menos, carisma não, mas tem um pouco de apego com o público, por causa da máscara, a criançada adora isso. Além de que os moves deles são interessantes, às vezes rola bot exatamente por ser um pouquinho mais difícil, né? Não que seja uma desculpa isso, né? E bom, ele apareceu, perdeu pro Ziggler, né? Mas foi bem na luta, pode aparecer em outras, pode equilibrar alguns combates ali. Acho legal, acho até que se querem arrumar o Ty Dillinger pra ter alguma rivalidade inicial com alguém relevante, o Sin Cara é um nome. O Sin Cara é um nome. Assim, talvez tenha um nome melhor, talvez, mas o Sin Cara inicialmente seria um nome interessante, né? Um jeito de você envolver o Sin Cara e envolver o Ty Dillinger com um adversário um pouco mais de relevância, né? Bom, enfim, aí depois foi mostrado também o Breezango, né? O Fandango e o Tyler Breeze lá na cabine de polícia, aquelas roupas de policiais deles, e eles falando que estavam investigando algumas coisas ali, e aí os próximos alvos agora eram o Jimmy J Uso, né? E aí eu parei pra pensar, caramba, verdade, agora o combate de tags pelo título das tags no Backlash vai ser um combate de polícia contra ladrão. Jimmy J Uso versus Breezango, né? Polícia contra ladrão. E, bom, e aí eles marcaram lá que vai ser o Jimmy J Uso os próximos alvos deles, né? Não sei se eles vão ganhar, mas tá começando a ficar interessante esse movimento deles. Eles já venceram, eles têm talento como Westeros, eu não sei. Eles não trabalharam ainda muito dessa gimmick, estão começando a trabalhar agora. Se começar a trabalhar bem, aí eu começo a querer que eles vençam, né? Por enquanto eu prefiro que o Jimmy J Uso mantenha até o New Day voltar e aí o New Day tire deles. Mas vamos ver como que vão trabalhar o Breezango. Se for bacana, aí dá pra gente pensar em sim e eles se tornarem campeões. O principal, Kevin Owens versus Chris Jericho, a revanche pelo título americano. E rolou então esse combate, um combate interessante, um combate bom. Eu preferi o do Payback e também o da WrestleMania, mas esse também não ficou a desejar. E no final a vitória então do Kevin Owens, né? Eu só achei o final um pouco meio broxante, meio bobinho. Eu acho que poderia ter um pouco mais de emoção, mas acho que a ideia era fazer o público hatear a vitória do Owens, pro Owens ser odiado, né? Por isso que não houve um jeito mais emocionante de terminar a luta. Vitória do Kevin Owens, que depois da luta seguiu atacando o Chris Jericho, né? O Chris Jericho aparentemente estava com o pescoço doendo e tal, foi lá aos médicos. O Kevin Owens ficou até com uma carinha de dó, mas não, era só encenação, ele começou
atacar o Chris Jericho, fez outro Powerbomb nele. Isso machucou pra caramba o Chris Jericho, tava sendo levado pelos médicos, né? E aí o Kevin Owens volta de novo e ataca o Chris Jericho no pescoço de novo. Ele pega uma cadeira, coloca meio que entra no pescoço do Chris Jericho e joga o Chris Jericho direto ali pro poste, pro Chris Jericho se machucar de vez. E é isso, ele reconquista o título americano e lesiona o Chris Jericho. Ou seja, o que eu falei na análise estava certo. Só foi aquela vitória do Chris Jericho por dois motivos. Pra ele ir pro SmackDown e também pra ele ter uma despedida assim... Uma espécie de festa de despedida, ganhando lá o título de novo. Porque já perdeu já rapidamente. Não faria sentido o Kevin Owens, depois de todo esse slogan de nova cara da América, esse novo uniforme dele, né, essa nova roupa dele, simplesmente já perder assim simples, né? Então fez muito sentido o Kevin Owens recuperar já agora. E faz mais sentido ainda porque a gente falava, poxa, mas o Chris Jericho não vai sumir com a banda dele, né? Não vai sumir com a banda dele? Vai sumir com a banda dele agora que ele foi atacado pelo Kevin Owens. Acredito que vão vender uma lesão dele para dessa maneira ele dar um sumiço, falar que tá lesionado, mas na verdade está fazendo a turnê com a banda dele. Ele já disse, ele não mistura música com pro wrestling, então até estranho. Falei, poxa, será que dessa vez ele vai querer fazer a turnê dele com a banda e ficar aparecendo no show ali? Será que vamos ter uma triple match? Não, nada disso. Vai ser Kevin Owens contra AJ Styles e o Chris Jericho vai ficar sumindo. Pelo menos, aparentemente, é o que é isso. É isso que aponta, né? Mas a gente pode ser surpreendido de novo, quem sabe? Bom, minha aposta segue sendo também que o Kevin Owens vai manter contra o AJ Styles. Ele não deve perder pro AJ Styles. Acho que ele vai seguir como campeão. O AJ Styles deve buscar algumas outras coisas, tipo passa no Money in the Bank, depois título mundial, quem sabe. Mas título americano eu não vejo o AJ Styles ganhando agora. E acho que o Kevin Owens tem que se manter como campeão. Até pelo slogan dele. É recente demais para ele já perder esse slogan de nova cara da América. É um slogan que tem potencial para durar tempo ainda, para passar do SummerSlam, dependendo de como tiver a situação, né? Então não vira já querer tirar o título dele agora, né? Não virou tirar pro Chris Jericho, mas é compreensível, porque o Chris Jericho tinha que ter uma festa, apesar de que depois, eu até esqueci de falar na análise, foi muito bizarro fazer o Kevin Owens dar tap-out pro Chris Jericho, né? O Chris Jericho é meio que um jobber hoje, né? Então você ainda faz o Kevin Owens dar tap-out, desistir, que é muito mais humilhante. E é algo que a galera ficou, inclusive, pegando no pé dele, né? E o tap-out, você desistiu. E, tipo, um cara do Kevin Owens com o perfil dele não vira fazer ele perder dessa maneira, mesmo se recuperar depois, não vira. Mas tá. Bom, é isso, galera, foi esse podcast de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal se não são inscritos. Um abraço, até a próxima e fui. Aliás, deixa eu só deixar claro pra vocês, os últimos podcasts estão começando a ser curtos porque eu tô fazendo cortes. Se vocês gostarem desse jeito, eu continuo. Se vocês acharem um jeito anterior melhor, que não faz diferença, então eu volto pro jeito e aí não preciso ficar cortando. Mas enfim, é isso, um abraço, até a próxima e fui.